Hoje iremos falar sobre a geometria plana, iniciando com o conteúdo de ângulos. Mas enfim, o que é um ângulo? Um ângulo é a reunião de duas semirretas ou dois segmentos de reta de mesma origem e que não são colineares, como vemos nesse exemplo. Ambos têm origem no ponto O e não pertencem à mesma reta, então formam um ângulo. Os elementos são: o O, que é o ponto de origem, será o vértice, OB e OA serão os lados. A nomenclatura utilizada para um ângulo pode ser tanto esta como essa segunda, que é mais usual, lendo como o ângulo AOB. Existe tanto o ângulo consecutivo como o ângulo adjacente. O ângulo consecutivo é quando dois ângulos têm algum lado em comum, como vemos nesse exemplo. O ângulo AOB e o ângulo AOC têm tanto o lado OB como o lado OA em comum, então ele é consecutivo. O ângulo BOC e o ângulo AOC têm tanto o lado OC como o lado OB em comum, então ele é consecutivo. O ângulo AOB e o ângulo BOC têm um lado OB em comum, então ele é consecutivo. Mas o ângulo adjacente é quando dois ângulos consecutivos não têm pontos internos em comum, então apenas o terceiro caso será adjacente, pois os outros têm pontos internos em comum. Agora veremos os ângulos opostos pelo vértice. Duas retas concorrentes formam quatro ângulos. Aqueles que não são adjacentes são opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice se e somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Como veremos, esse ângulo ele é adjacente a este. Esse é adjacente a esse é adjacente a esse e esse é adjacente a esse. Mas esse não é adjacente a esse. E a semirreta OA e semirreta OD faz a mesma parte da semirreta OB da semirreta OC. Então esse é oposto a esse. Nesse caso aqui, a semirreta OD e a semirreta OC faz a mesma parte da semirreta OB e da semirreta OA. Então esse é oposto a esse. Duas retas concorrentes formam dois pares de ângulos opostos. Existe também a adição de ângulos. Como veremos mais para frente, a congruência, o ângulo AOC é congruente ao ângulo AOB mais o ângulo BOC. Isso significa que a medida de AOC é igual à medida de AOB mais a medida de BOC. Para a medida de ângulo, nós utilizamos o grau, que é o mais utilizado, mas também existe o grado, que é representado por G e R. Um grado representa 9/10 de um grau. Neste momento, vamos entender o que significa congruência de um ângulo. Congruência significa que eles são iguais, e a simbologia usada é essa daqui. Dizemos que dois ângulos são congruentes se, quando supor um sobre o outro, todos os elementos deles coincidem. Então, a partir quando eu colocar este ângulo em cima deste ângulo aqui, eles vão coincidir, vão ficar iguais. Este ângulo AB e este ângulo CD. Mas ele tem que satisfazer os seguintes postulados. Primeiro, reflexivo. AB, que é este ângulo aqui, ele tem que ser congruente a ele mesmo, igual a ele mesmo. Simétrico. Se AB, que é esse aqui, ele for congruente a CD, que é este, CD é congruente a AB. Vai e volta. Transitivo. Se AB é congruente a CD e CD é congruente a EF, então EF é congruente a AB. Entendendo um pouco de bissetriz. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo, no qual vai dividir ele em dois ângulos congruentes. Observação: só existe uma bissetriz para cada ângulo. Aqui nós temos o ângulo GOH. E o ângulo GOH está sendo dividido por essa bissetriz, que é essa linha alaranjada. Os ângulos mais utilizados em toda a matemática, em todos os conceitos comuns, é o ângulo reto, o agudo, obtuso e raso. Aqui nós vamos ter a medida de cada um deles. O ângulo reto, ele mede 90 graus. O ângulo agudo, ele é menor que 90.
Nessa linha pontilhada aqui dá para ver onde passa 90 e onde o ângulo agudo vai passar. O ângulo agudo é esse de vermelho. O ângulo obtuso, ele já é maior que 90. Essa linha pontilhada também representa o ângulo de 90 que passa aqui, e o obtuso, ele passa de 90, que é esse ângulo vermelho. E já o raso, ele vai medir 180. Ângulos complementares. Ângulos complementares, eles são a soma de suas medidas, tem que dar 90. Então, dois ângulos eles só podem ser complementares se a soma de beta com alfa der 90. Ângulos suplementares. Dois ângulos eles são suplementares se somente se a soma deles der 180. Logo, um é suplemento do outro. Então, aqui nós temos este ângulo que está de rosa e este ângulo de marrom, que a soma deles dois, que é essa daqui, vai dar 180. E por último, nós temos os ângulos replementares. Aqui temos este ângulo, que ele é contido por esse rosa e pelo marrom, que quer dizer que a soma deles dois vai dar 360. Esses são os conceitos básicos de ângulos, que são mais utilizados. Bom, depois de todos esses conteúdos, agora a gente vai rever um pouquinho do conteúdo sobre ângulo em uma questão do Enem. A questão que a gente vai resolver é a questão 147 da prova do Enem de 2017, prova amarela. Vamos ver a questão então. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulado O Peixe, de Marco Pinto, que foi colocado em uma parede para exposição e fixado nos pontos A e B. Aqui o ponto A e aqui o ponto B. Que foi, por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Aqui a imagem que está dizendo aqui, né? Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de. Aí ele nos dá aqui algumas opções no sentido horário e no sentido anti-horário. Então é isso que a gente vai ver aqui. A melhor forma de resolver essa questão é, no lugar de imaginar a imagem em si, imaginar uma linha, supondo que aqui seria um ponto C. Então, como que ficaria? Essa aqui seria a linha. Esse lado aqui refere-se a esse lado aqui, que é o lado que o peixe está olhando, certo? Aqui, ó, o lado que o peixe está olhando. Então, o ponto C teria que ficar nesse cantinho aqui. Para o C chegar nesse canto aqui, bem aqui em cima, mais ou menos, para ele chegar bem aqui, ele teria que, a lógica, né, o menor ângulo possível seria ele vindo nessa direção aqui, certo? No sentido horário. No sentido anti-horário, seria um ângulo muito maior. Essa parte aqui seria um ângulo muito maior para ele chegar aqui em cima do que esse ângulo aqui, certo? E qual seria esse ângulo para que essa linha vermelha aqui chegue onde está essa linha rosa? Seria de 45 graus, que a gente já tem, que ele nos diz que é esse pedacinho aqui. Só falta saber qual é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, claramente, é um ângulo de 90 graus. A gente sabe que é um ângulo de 90 graus porque ele nos dá que a imagem é uma tela quadrada. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. 45 mais 90 graus dá 135 graus. 135 graus no sentido horário. Ou seja, só pode ser a letra B. Enfim, é isso e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar. Caso você queira que a gente reveja alguma questão que você não entende ou tem dúvidas. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E dá uma curtida aí, ajuda a gente. Não se esqueça também de ver as nossas outras redes sociais, que é o nosso Instagram e nosso Facebook, que vai estar passando aí na tela. E é isso, muito obrigada, valeu!